queria parabenizar, né, o nosso dia dos pais. Sabe, hoje era mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu estava lá em casa, aí, assim, ó, para dormir, né? Aí minha filha, vai pai, vai lá e deita lá no sofá e descansa assim uns 40, 50 minutos. Falei, minha filha, eu tenho que abrir o culto, eu não tenho nada para falar ainda, falar que isso é verdade. Hoje, domingo. Aí ela falou assim, mas senhor, 40 minutos, depois o senhor procura. Mas aí Deus me falou comigo assim, por que no dia dos pais você não vai falar do seu pai, né? Meu pai eterno, né? Aí eu só queria falar para os irmãos sobre uma pessoa aqui na Bíblia aqui que tipo, eu quero falar de oração. Como é que nós temos orado? Tem vários tipos de oração. A gente ora para agradecer, a gente ora para pedir, a gente ora para, né, para certas, inúmeras coisas. E eu queria hoje dar uma dica para a igreja, para mim mesmo, para a gente aprender a orar certo. E a Bíblia, tudo que você precisa na vida, se você tiver uma palavra de Deus para aquilo, você pode saber que Deus vai agir ali. Amém? Então, aqui, ó, eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente tem umas coisas no coração para pedir a Deus, mas a gente fica com medo. Fica com medo de pedir. E a Bíblia fala que Deus já nos abençoou, né? Com toda a sorte de bênçãos no mundo. Mas Deus quer que a gente pede. Então, às vezes, Deus está doido para te dar uma coisa que você está querendo, mas Ele fica te esperando você pedir. Então, eu quero dar um exemplo aqui. Está lá em 1 Crônicas 4:9. Esse exemplo de uma pessoa que ele pediu Deus, assim, ele foi firme assim, para pedir Deus. Aí muita gente fala assim, mas ele pediu isso. Falei, mas ele teve coragem, pediu e Deus abençoou ele, Deus ouviu ele. Amém? Deus também estava doido para dar a ele essa bênção, abençoar ele com isso. Vamos ler? 4:9. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Tem outras versões aí, né? Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Amém? Às vezes a gente está, por exemplo, às vezes você está precisando de uma bênção material. Aí você fala, mas não vou pedir isso para Deus, Deus sabe que eu preciso. Às vezes você precisa de uma cura, Deus está doido para te curar. É só você pedir Ele, pede Ele assim. Igual eu estou falando aqui, você fala com Ele, fala, Deus, me abençoa com a cura, me abençoa com bem material, me abençoa, sabe? Deus está só esperando a gente pedir para Ele. Ele é o Pai eterno, o Pai maior. Amém? Ele é o maior Pai do mundo. Amém? Então, que hoje, a partir de hoje, a gente possa, assim, quando a gente for orar, lembra dessa oração de Jabes aqui. Não precisa de muita coisa. Senhor, me abençoa com isso, me abençoa com isso, me abençoa com aquilo. Amém? Deus tá querendo abençoar. É só pedir. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, né? Falam de oração e não vou orar, né, irmão? Põe a mão no seu coração. E Deus está aqui agora. Ele pode fazer isso que eu te falei. Ele pode fazer aqui agora. Só você ter fé. Amém? Pai, nós sabemos que Tu és grande e és poderoso. Em nome de Jesus, Pai, nós chegamos aos Teus pés agora para clamar ao Senhor, Pai, Pai, por cada um que está aqui nessa noite. Nós viemos aqui para Te adorar, para Te exaltar. Nós viemos aqui porque precisamos de Ti, Pai. Nós dependemos do Senhor. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa debilidade diante do Senhor. Nos humilhamos na Tua presença e clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Nosso Senhor, que sabe aqui nesse lugar, nessa noite, tem pessoas que estão precisando de cura. Oh, Deus, derrama a Tua cura nessa noite.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós, Pai, te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o Deus bom, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Nós te louvamos, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ô Jesus, obrigada, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela palavra que o Senhor vai trazer para cada um. Deus, que ela trate e transforme os nossos corações. Deus, que seja uma palavra que sempre, como sempre, Deus, provém do Senhor. Cuida dos nossos corações, da nossa mente, Pai, para que a gente não só entenda, mas para que a gente viva o que a gente aprendeu hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé. Todo mundo aqui tem fé? Todo mundo sabe o que é fé? Glória a Deus. Quem aqui já se deparou numa situação onde, até por mais que você exercesse a fé, você não alcançava? Você clamava, você passava a noite inteira orando e nada acontecia. Eu tenho colocado várias situações diante do Senhor, principalmente as coisas que eu não consigo resolver. Tem as questões da igreja, quando alguém fala para mim, pastor, ora por mim, eu falo, eu vou orar com você. Aí eu chego e falo com o Senhor, acude aquela pessoa. Mas ultimamente, irmãos, eu tenho, por mais que eu conheça a palavra, não em sua totalidade, óbvio, que eu não conheço a palavra de Deus toda, mas eu anseio, eu almejo um dia ser conhecedor da palavra de Deus. E mesmo compreendendo que existe o tempo de Deus, nem sempre as coisas vão acontecer da forma ou no meu tempo, ou no tempo de vocês. Eu tenho essa ciência, mesmo assim, ultimamente eu percebi, principalmente no decorrer dessa semana, que eu não estou tendo fé suficiente para compreender, para esperar, porque nós queremos tudo para ontem, não é nem para agora, para amanhã, é para ontem. Nós fazemos de Deus como um serviçal nosso, a gente pede, Ele tem que nos atender, não é verdade? E eu lendo essa semana, Mateus capítulo 17, e Mateus 17 narra que, na minha opinião, e na opinião de muitos teólogos, o que é dito que o ápice do relacionamento de Deus com o homem. Narra aquela passagem onde Jesus Cristo, Ele chama para si Pedro, Tiago e João, em particular. Olha que coisa linda. Imagina Jesus chegar aqui e falar assim, olha, eu quero o Narizinho, eu quero o Jaime, eu quero o Carlinhos. E vai no monte e ali se transfigura, mostra quem realmente Ele era. E no mesmo capítulo 17 de Mateus, fala de uma passagem que eu preguei aqui também, de um pai com seu filho lunático. Quem lembra? Quem estava aqui nessa pregação? Onde fala que os discípulos tentaram expulsar os demônios que estavam naquela criança, os demônios tentaram contra a vida daquele menino. Uma hora lançava no fogo, outra hora lançava na água. E a Bíblia fala que os discípulos não conseguiram expulsar. E é justamente nessa passagem que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre fé. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Glória a Deus. Versículo 20, ele respondeu, porque a fé que vocês têm, repete comigo, é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé, repete comigo, do tamanho de um grão de mostarda. Amém. Poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Nada lhe será impossível. Se você tiver que aprender a ter fé, para depois exercer a fé, você está atrasado. Porque a fé não é algo para você não aprende a ter fé.
você não produz fé. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o autor. Se Ele é o autor, Ele cria, não é? Está comigo? Se Ele é o autor, Ele cria. E a Bíblia fala que Ele é o autor e o consumador. Se Ele é o consumador, Ele consome. Ou seja, Jesus Cristo, Ele consome a fé que você exerce. E durante a minha vida, boa parte da minha vida, eu achei que eu tinha fé. Eu achei que por mais que eu vou orar, e eu entendia que eu produzia fé. Até conhecer da palavra que você não produz fé. Fé você exerce. No texto original, diz que a fé, não fala que a fé é do tamanho. No texto original fala que a fé é como um grão de mostarda. Que quando semeado, ele vira uma árvore. A ponto de pássaros fazerem ninhos. Não fala que a fé é do tamanho, porque a fé ela não tem tamanho. A fé, ela é como um grão de mostarda. O texto original fala isso. Em Lucas capítulo 13, Jesus conta uma parábola justamente sobre esse grão de mostarda. Ele fala que o grão de mostarda, ele é o menor de todos os grãos, que quando semeado, quando você semeia aquele grão, ele se torna a maior das hortaliças. Isso é maravilhoso. E fé é um meio de você provar de Deus. É um meio de você experimentar de Deus. Por que eu coloquei esse tópico, irmãos? Porque muita gente ensina sobre Deus. Se você ir no campo da internet, você vai ver que cada um sabe mais que o outro. E humilha quem sabe pouco, ou menos. Infelizmente é uma realidade. Muita gente ensina sobre Deus. Muita gente fala que o Senhor, Deus te manda falar. Ele manda te falar e começa aquela coisa toda, mas nunca provaram de Deus. Deus é bom. A palavra de Deus fala lá em Salmos 34. Provai e vede que o Senhor é bom. A fé é um meio de você provar de Deus. Muitos falam de Deus, falam quanto Deus é bom, mas nunca provaram de quem Deus é. E é uma pergunta ampla. Se eu te perguntar, você já provou de Deus? O que seria você provar de Deus? Você provar da sua bondade? Nós provamos de Deus hoje. Hoje você respira, cara. Você está aqui. Isso é provar de Deus, mas nós estamos tão acostumados com a providência que nós nem notamos o próprio Deus em nós. Nós somos morada de Deus, moradas do Espírito Santo, e nós nem notamos o Espírito Santo em nós. Tem gente que confunde o Espírito Santo com arrepio. Olha aqui, olha como é que estou arrupiado. E fala errado, arrupiado. O Espírito Santo não é um arrepio. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor nos livra de tantas coisas. Muitos têm recebido o maná, o favor, a provisão, e por não se relacionarem com Deus, eles atribuem esse milagre à sorte. Uma vez eu vi um acidente, indo para Congonhas, o camarada foi lançado para fora do carro e falou: nossa, que sorte! Sorte, meu irmão, você é doido, sorte! Tem gente que tomba de moto, bate a cabeça no meu filho e morre. Ah, sorte, que sorte! Se eu separar um momento aqui para cada um vir aqui falar das maravilhas que Deus fez, nós vamos virar a noite aqui. Olha que hoje tem poucas pessoas aqui. Olha o que Deus fez na vida da nossa irmã. Talvez para você seja uma coisa simples, cara, mas é um Deus agindo na vida de quem é simples. Não é simples. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Desde o seu nascimento já era algo que não dava para explicar, complexo demais. Como pode
algo que não se vê a olho nu, de repente gerar uma pessoa como nós, é complexo. Me explica um cara igual eu, narizinho, dormindo durante a noite, a boca seca de tanto roncar e a gente não engasga? Explica isso, gente. Você ronca, Carlinhos? Não, você não pode. Ah, viu? E como? Como é que explica uma coisa dessa? Eu vejo o anjo do Senhor assim, abrindo a nossa boca, tirando a língua assim para não engasgar, para não engolir a língua, porque a gente, eu acordo de noite com a boca tão seca que na hora de beber água eu engasgo, de tão seco que está. Misericórdia. Como explicar isso, irmãos? A fé está relacionado a crer, acreditar naquilo que os seus olhos não conseguem ver. Eu lembro da minha esposa grávida, ela deitava na cama, colocava a mão naquele barrigão assim e já profetizava. Deus, eu estou gerando aqui homens do Senhor. Deus, eu repreendo todo problema. Pai, que o meu parto seja bem sucedido, cara. E os meninos envergavam para um lado, um para o lado e para o outro. Teve um dia que a barriga dela ficou assim igual um ovo. Sabe, irmãos? E hoje está aí essas bênçãos. Bênção de Deus na minha vida. Hoje eu chorei, porque hoje que eu entendi que meus filhos completaram 17 anos, cara. 17 anos. Chorei igual largado. Chorei demais. Chorei. A fé é como uma criança com os olhos vendados e de repente o pai fala assim para ela assim, olha, pula. Só que pela audição a voz está longe, o pai está longe e mesmo assim o pai fala, pula. Quem pularia aqui? Tem gente que fala que a fé é a mesma coisa de você andar e depois Deus coloca o chão. Primeiro você tem que andar. Quem aqui pularia? A palavra de Deus fala que as coisas da carne se discernem ou se entendem carnalmente. As coisas do Espírito, espiritualmente. A fé é do mesmo jeito, você não discerne carnalmente não. Não tem como você ter fé na carne não, irmãos. Tem que acreditar. Mesmo quando tudo diz o contrário, você precisa crer. Meu Deus. Olhando pelo ponto de vista da criança que eu falei, você pularia? Talvez se você pular, bateu com a cara no chão, e aí, Deus errou? Não, o erro está sempre em você. Não se coloca a culpa em Deus. Quem aqui já ouviu aquela frase, quem tem fé sempre alcança? Quem aqui já ouviu isso? Tem uma versão de Renato Russo que fala, quem acredita sempre alcança, né? Eu estava ouvindo essa música hoje, não assim ouvindo cortina, sabe, mas eu achei incrível a letra, E nessa parte que ele fala, quem acredita sempre alcança, vamos só mudar quem tem fé, que é a mesma coisa, mas a fé é mais profunda, né? Quem tem fé sempre alcança. Hebreus 11, o Júnior começou a pregar aqui na quarta-feira, e quase que eu dou um sinal para ele, falar assim, irmão, meu sermão, para. Vamos abrir lá em Hebreus 11. Vou adiantar aqui, daqui a pouco eu volto. Hebreus 11, 13. Aqui em Hebreus 11, fala sobre a vitrine dos heróis da fé. Pessoas comuns, pessoas extraordinárias, que foram parar nessa vitrine aqui, olha. Hebreus 11, 13. Todos estes ainda viveram pela fé. Olha que loucura isso. Morreram sem receber o que tinha sido prometido. Está isso na sua Bíblia aí? E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Uns alcançaram o reino de Deus pela fé. Outros morreram no caminho pela fé. Qual dos dois ganharam? Qual dos dois? É esse o padrão de fé que Deus requer de nós. É você passar por tudo sem questionar Deus. Porque nós temos o péssimo hábito de olhar para o céu, abrir o nosso bocão e clamar a Deus. Por quê? Só quando está ruim. Porque quando está bom a gente nem lembra de Deus. Nós não lembramos de Deus quando está tudo bem. Nós não lembramos. Deus deseja que nós confiemos nele. Ou nós esquecemos que nós abrimos mão da nossa vida lá atrás. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em. Nós esquecemos que um dia nós abrimos mão da nossa vida. E o problema é que nós voltamos, tomamos o comando da nossa vida e está tudo bem. A gente esquece que quando a gente pega o comando da nossa vida, Deus tira a mão dele. Se você quer conduzir a sua vida, conduza. Porque tem partes da nossa vida que é com a gente. Aqui é comigo. E qual área que é essa? É a área que está tudo bem. É a hora que você tem um valor bacana lá na sua conta, que você sabe que um dia vai acabar. Irmão, dinheiro acaba. Meu Deus. Ninguém aqui tem um dinheiro eterno, não. Eternidade é um atributo dado somente a Deus. Tudo passa, irmãos. Talvez você tenha muito dinheiro, mas a sua saúde acaba antes do dinheiro. Tudo passa. Eu nunca imaginei que meus meninos iam estar grandes desse jeito. Passa. O tempo passou para mim. Às vezes, nossa vontade é de entrar na terra prometida com vida. Essa passagem aqui, de Hebreus 11:13, fala justamente sobre a terra prometida. Que eles não entraram, mas eles viram de longe. Vou ler de novo. Às vezes, nossa vontade é entrar na terra prometida com vida. Quem aqui não quer isso? Mas talvez a vontade de Deus é que você morra no caminho para outros entrar na terra prometida. Nem todo mundo aqui vai permanecer. Nem todos. A vontade é que todos. A própria palavra de Deus fala que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. Mas tem uma palavra que fala que será que quando o Filho do Homem vir, ele encontrará fé? Nem todos nós vamos chegar até a reta final, nem todos nós. Eu espero que todos nós cheguemos. Eu espero. Nem sempre vai ser do seu jeito. Às vezes a sua vontade tem uma certa semelhança com a vontade de Deus. Mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Por que que é a vontade de Deus que vai prevalecer na sua vida? Porque não vivo mais eu. Porque se você não vive para a vontade, para que o propósito de Deus se cumpra, você está vivendo por seus propósitos. E está tudo bem. Você vai viver a sua vida. Quem sabe você prospere. Quem sabe você viva bem, com muita saúde. Até acreditando em Deus, mas acreditar não basta. Tem que viver para Ele. Porque existe um ser que conhece Deus mais do que nós. E ele foi lançado do céu. E ele continua conhecendo Deus. Irmão, eu não sei quando você abriu mão da sua vida e você voltou para pegar. Mas eu te dou um conselho. Entrega para Deus de novo a direção da sua vida. Fé não tem a ver com o que você conquista. Fé tem a ver com aquilo que você não perde. Riqueza não é sinônimo de fé. Posses, muito menos.
uma casa bonita. Nada que é material, irmãos, é sinônimo de fé. Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ter fé não é apenas você falar sobre constância, é você ser constante. Fé tem a ver com perseverança. Fé tem a ver com você abrir mão da sua vida por amor a quem deu a sua vida por muitos. Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós. E Ele pede que façamos o mesmo. Ah, o pastor está falando para mim morrer numa cruz? Não, gastar tempo. Porque o que nós temos mais de precioso hoje é o tempo, irmãos. O pastor Elvis fala muito aqui, se o tempo tivesse como engarrafar, nós ficaríamos ricos. Perca o seu tempo com a sua família. Perca o seu tempo com o seu próximo. Ore para essa pessoa, mande mensagem para essa pessoa. Se importe com essa pessoa. Em nome de Jesus, irmãos. O troféu de Paulo tem a ver com a fé que ele guardou. Não tem a ver com o que ele fez. Porque se Paulo realizou tudo o que ele fez, nós sabemos que não é pouca coisa, foi porque ele tinha fé. Amém? Está todo mundo entendendo? Glória a Deus. A fé não tem associação com excessos. Se estamos trabalhando em prol do reino de Deus e estamos perdendo a fé, não entendemos o reino de Deus. O reino de Deus não acrescenta dores, não, irmãos. Deus não nos chamou para trabalhar para Ele. Deus nos chamou para estar com Ele. Eu não sei vocês, mas imagina, tudo que você tiver de fazer, não é que será que Deus está vendo? Ele vê tudo. Imagina a alegria de você fazer algo para o Senhor. É privilégio nós fazermos algo para Ele. Incrível, irmãos, que nós estávamos em uma fila e aquela fila dava com o inferno, o final era inferno. E pela graça de Deus, Ele nos atraiu. A Bíblia fala que Ele nos atraiu com cordas de amor. Ele nos atraiu, nos tirou, nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus, imagina. E Ele te dá o privilégio de servi-lo. Às vezes, será que existe alguém que está esperando Deus fazer alguma coisa por ele? Será que nesse século ainda existem pessoas que estão esperando, eu preciso de um sinal de Deus? Nós não precisamos de nada que Deus faça assim como sinal. Ele já fez tudo, gente. Ele já fez tudo por nós. Ele se deu por nós. Meu Deus. O trabalho é o resultado de um relacionamento sadio com Deus. Cuidado com os excessos, irmãos. Até na questão da igreja, congregação. Igreja. Daqui a pouco você vira um religioso. Eu falo com muitas pessoas aqui. Tem gente que me procura. Pastor, vou viajar semana que vem. Eu falo, gente, vai. Mas da próxima me leva junto. Eu falo isso. Que dia que eu falei, não, você não vai viajar não. Tem pastor que fala que você não vai não. Principalmente quando tem um culto de agenda, você não vai. Desmarca, marca para outro dia. Aqui eu aconselho da seguinte forma, irmãos. Vem no culto, seja fiel. Mas é o dia de passear com a família, vai. Vai descansar. Eu falo isso para todo mundo, vai descansar. Vai, só igreja. Cansa também. Não é verdade? Mas o faltar de culto também é excesso, direto. Puxa vida. Falta de culto não, gente. Em nome de Jesus.
A gente pode faltar de culto por causa de uma necessidade? Claro, gente. De repente, sei lá, passou mal, tá, a mãe está no hospital. Gente, meu Deus do céu, vai. Mas não falte culto por qualquer coisa, não. Hoje o Narizinho foi lá no Mineirão e veio no culto. Ouvi um tanto de gente falar um tanto de palavrão, mas foi. E está aqui com a gente. Glória a Deus. Faltar de culto por causa de qualquer outra coisa, gente, não faz isso não. Pelo amor de Deus. Fé e conquista. O sermão vai durar pouco hoje, viu, irmãos? São as coisas terrenas que têm matado grandes homens de Deus. Vocês concordam com isso? Posse. Dinheiro. Gente. Não é nem doença que tem matado esses homens, não. É posse, é dinheiro, é carro. Tem uma frase que fala assim, olha, você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. No encontro de homens que nós tivemos na sexta-feira, eu falei lá com o pastor, eu discordo disso. Porque essa soberba, essa questão do homem ser avarento, já está dentro dele já, ué. Ele só vai assim, admoestando, cuidando. O dinheiro, o poder, é só uma questãozinha. Mas isso tem derrubado grandes homens de Deus. Eu já falei e vou repetir aqui, tem grandes igrejas aí que começaram com a motivação certinha, irmãos. Nós vamos pregar o evangelho e as pessoas vão se converter. Mas na hora que entrou o dinheiro no meio, ixi, irmãos. Quando entrou o poder, aí deu ruim. Um cristão, para ser próspero financeiramente, primeiro ele precisa ser próspero em conhecer a Deus. Tem crente que não pode prosperar. E só para concluir aqui, irmãos, nós precisamos urgentemente alcançar o nível de fé que Deus requer de nós. Porque quando alcançarmos esse nível de fé, nos tornaremos um povo que Deus chamará de seu. Do contrário, teremos apenas aparência. E aparência, nem tudo que parece é. Irmãos, vamos exercer a fé. Por favor, vamos fazer uma análise de como nós estamos, de como nós oramos ao Senhor. Em nome de Jesus, essa palavra ela serviu muito para mim. E eu tenho certeza que vai servir para cada um de vocês. Peço em nome de Jesus que comece a realmente exercer sua fé. Comece a orar pelas pessoas. Em nome de Jesus. A fé, ela foi feita para você exercer, amém? Repete comigo, a fé foi feita para ser exercida.